Corrigir cadernos pode consumir muito tempo, mas com um bom planejamento, você pode torná-la mais eficiente. Você pode aproveitar estratégias que otimizam esse processo. Aqui estão algumas sugestões práticas para distribuir melhor a correção ao longo da rotina. Correção em sala. Sempre que possível, faça a correção coletiva durante a aula. Isso economiza seu tempo e permite que os alunos se envolvam no processo. Você pode projetar respostas no quadro ou pedir para que os próprios alunos façam uma conferência em duplas. Para os alunos com mais dificuldade, como o pré-alfabético e os autistas, acompanhe mais de perto ou tenha um monitor para ajudar. Correção alternada. Não é necessário corrigir todos os cadernos, todos os dias. Divida a turma em 3 ou 4 grupos e corrija um grupo por dia. Assim, cada aluno terá seu caderno corrigido pelo menos 2 vezes por semana sem que isso sobrecarregue sua rotina. Correção direcionada. Priorize a correção de partes específicas do caderno, como exercícios mais solicitados ou produções de texto. Isso reduz o tempo gasto sem comprometer a qualidade do feedback. Uso de post-its ou símbolos. Se você notar erros frequentes, ao invés de reescrever a correção no caderno, use post-its ou marque com um símbolo e peça para o aluno revisar na próxima aula. Isso também incentiva a autonomia. Momento fixo para a correção. Se preferir corrigir fora da sala, estabeleça horários fixos na sua agenda, como 20 minutos ao final do expediente ou durante um intervalo entre aulas. Evite acumular muitos cadernos para um único dia. Correção com tecnologia. Para atividades que envolvam escrita ou leitura, você pode usar gravações de áudio no WhatsApp ou aplicativos como Google Classroom, enviando feedbacks curtos e precisos sem precisar escrever tudo no caderno. Com essas estratégias, você reduz a sobrecarga e garante um acompanhamento eficiente para toda a turma. O ideal é encontrar um equilíbrio. Como o tempo é curto, você pode seguir um planejamento fixo. Aqui está um plano prático para organizar suas correções. 1. Planejamento de correção de cadernos. Correção coletiva 2 a 3 vezes por semana sempre que possível, use a lousa para revisar exercícios. Assim, os alunos aprendem enquanto você acompanha a forma geral. Para os alunos com mais dificuldade, reforce a explicação da forma individual após a correção coletiva. Correção alternada 2 grupos por dia. Divida a turma em 4 grupos e corrija 2 grupos por dia. Dessa forma, todos tenham seus cadernos revisados pelo menos 2 vezes por semana sem sobrecarregar seu tempo. Correção direcionada, em vez de corrigir tudo, foque nos pontos mais importantes, como produção de texto, cálculos e atividades de maior dificuldade. Visto pedagógico, para atividades mais simples ou que já foram corrigidas em sala, basta colocar um visto e, se necessário, um comentário rápido para fortalecer o aprendizado. Monitoramento dos alunos com mais necessidades. Para os alunos com necessidades especiais e pré-alfabéticos, registre observações individualizadas ao invés de apenas corrigir os cadernos. Você pode anotar avanços e dificuldades para acompanhar melhor o desenvolvimento. 2. Comunicação com os pais. Comunicar os pais sobre como as correções são feitas é essencial. Eles precisam saber que o objetivo da correção é desenvolver a autonomia do aluno, por isso, algumas atividades são corrigidas em sala e outras recebem apenas um visto, sequência que foram acompanhadas. Os alunos têm correções frequentes, mas de maneira alternada, para que todos recebam a atenção adequada. Os alunos com mais dificuldades têm um acompanhamento mais próximo e registros específicos que vão além da correção escrita no caderno. Escreva nos comentários se esse assunto foi útil para você. Até o próximo vídeo.